Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga: em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Romanos 8:37. Depois a gente vai abrir outro texto. Diz assim: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Agora abra sua Bíblia em 1 Samuel. 1 Samuel capítulo 17. Vamos contar a história de um jovem vencedor. 1 Samuel 17, a partir do versículo 24. Vamos ler um pouquinho dessa história. Acharam? Amém? O tema aí é: o gigante Golias insulta os israelitas. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. E quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que feria este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo-o Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhes a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa deles. Teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és moço ainda, e ele é guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacenta as ovelhas de seu pai. Quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho, eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro de sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e do urso, e ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porque era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse aos filisteus: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei a cabeça e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda a multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas nossas mãos.
Amém, queridos? Essa história aqui tão conhecida, tão falada, tão pregada, mas às vezes tão pouco compreendida e vivida. Né? Davi, um grande guerreiro, um jovem guerreiro. Vire para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: seja um jovem guerreiro. A Bíblia diz, queridos, que esse Golias era um grande guerreiro. E a Bíblia também diz que ele passou 40 dias. Você sabe o que é 40 dias sendo importunado por um guerreiro? Sendo afrontado por um guerreiro? Quem já passou uma situação difícil na sua vida e você sentia Satanás te importunando durante um tempo? Quem já teve isso? Passou por uma crise, uma dificuldade. Pois é, e esse guerreiro aqui, já acostumado com a batalha, cheio das suas armaduras, ele o tempo todo, durante 40 dias, afrontava o exército de Israel. Um guerreiro superior, um comandante, tinha todo o seu equipamento. E aí ele propõe uma competição: olha, quem vier a mim, quem ganhar essa guerra contra mim, vai ficar com tudo. E ninguém, absolutamente ninguém, tinha a coragem, teve a coragem de afrontar, de brigar, de ir em frente junto com Golias, a não ser Davi, um pequeno jovem. Né? E às vezes a gente se vê diante de tantas situações que muitos não conseguem, não têm forças para lutar, ficam amedrontados, ficam acanhados, ficam abatidos. E era exatamente assim que o exército do Deus vivo, irmãos, o exército do Deus vivo estava se sentindo. Eram grandes homens, grandes guerreiros que foram selecionados para aquela batalha. E eles estavam se sentindo acovardados. Imagina isso. Davi, um pequenino, um simples jovem que cuidava de ovelhas. O pai dele o chamou e disse: filho, vá lá levar pão, vá lá levar as coisas para os seus irmãos se alimentarem. Leve lá e veja como é que eles estão nessa guerra. E aí ele foi. E ele deixou lá com o comandante os alimentos que ele havia levado e foi olhar a guerra. Imagina, né, gente? Por isso que a gente precisa ter ousadia, amém, irmãos? E aí ele foi lá, olhou a guerra e começaram a comentar. Começaram a fazer um comentário. E aquela situação, dentro daquele contexto, aquela ida de Davi, naquele lugar onde estava acontecendo a guerra, aquilo foi um marco na vida dele e a vida dele nunca mais foi a mesma a partir dali. Não é verdade? Existem situações na nossa vida, existem decisões que a gente toma, existem caminhos que a gente segue, pelos quais a gente vai passar, que nunca mais a nossa vida é a mesma. Não é verdade, queridos? Quantas decisões você já tomou e isso implicou na sua vida? Não é verdade? O fato de Davi ter ido ali naquele lugar, a vida dele, a partir dali, daquele lugar, houve uma revolução na vida dele. Sabe, queridos, eu paro para pensar que da mesma forma, há 2000 anos atrás, houve um acontecimento. Jesus morreu na cruz. Ele levou sobre si todas as nossas dores, enfermidades, o castigo que traz a paz estava sobre ele. Ali foi um marco que dividiu a história. E a partir dali, o Senhor nos fez mais do que vencedores. Posso ouvir amém? Então diga: em Cristo, eu sou mais do que vencedor. Ainda que você se sinta um derrotado, ainda que você se sinta amedrontado, ainda que você deixe o medo transparecer, eu quero te dizer que em Cristo você é mais do que vencedor. Porque Ele já venceu ali na cruz tudo o que precisava vencer. A ponte que nos separava de Deus, ela foi religada. Cristo religou essa ponte e nós somos absolutamente livres, nós somos absolutamente mais do que vencedores. Aí você pode dizer assim: pastora, mas a minha alma, o meu estado de espírito, o meu comportamento, a maneira como eu vivo não diz que eu sou mais do que vencedor. E eu quero te dizer o que você precisa nessa noite. Você precisa se colocar na posição de mais do que vencedor. Só isso, é só isso, queridos. É exatamente só isso. Nós precisamos nos colocar nesse lugar,
Porque a vitória, a nossa vitória, a vitória dos nossos problemas, a vitória das nossas tristezas, a vitória de tudo aquilo que a gente passa, já foi na cruz, já está na cruz. Já está lá. Tudo que eu preciso fazer é me posicionar. Nós não trabalhamos mais para vencer. Nós já somos mais do que vencedores. Ele venceu. Ele venceu para a gente ser salvo. Você não precisa fazer nada, você já é salvo, você não precisa mais fazer nada. Porque todos aqueles que já receberam Jesus como seu Senhor e Salvador, quantos aqui já receberam? Você já é salvo, você não precisa fazer nada. Dentro desse pacote da salvação vem um monte de coisa, irmão. Né? Ser salvo para você não te custou nada. Você precisa apenas aceitar esse sacrifício. Né? E quando você se posiciona na cruz, você é um vencedor. E é interessante que você não é só um vencedor, você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Diga aí para o seu irmão, você é mais do que vencedor. Então você não precisa trabalhar para conquistar essa posição. Essa posição ela já é sua. Amém, queridos? Se nós tivéssemos entendimento de tudo aquilo que Cristo fez na cruz, nós caminharíamos nessa terra não cabisbaixos. Nós caminharíamos nessa terra como mais do que vencedores. Precisamos vencer as nossas guerras interiores. Tomar posse, na verdade, daquilo que Jesus já fez. Porque nós já somos mais do que vencedores. E aí Deus, sim, Jesus nos salvou, a Bíblia diz, pelo novo e vivo caminho. Só que existe um caminho que eu preciso trilhar agora. É um novo e vivo caminho. Posso ouvir amém?